Hoje no Fiz do Zero a gente vai conhecer a história de um empreendedor que começou seu negócio aos 17 anos. E olha que ele deixa muita gente viciada no produto que ele vende. Olá, eu sou Pedro Melo e hoje você vai se deliciar com a história do Alexandre Costa, o fundador da Cacau Show. E a gente está aqui para conhecer em Itapevi, né? Do lado de São Paulo, essa história maravilhosa. Alexandre, tudo começou aos 15 anos, né? Conta um pouquinho disso pra gente. Na verdade, Pedro, começou um pouco antes, né? Porque desde criança eu acompanho a minha mãe na venda domiciliária. Minha mãe a gente vem de uma família bastante simples, onde meu pai trabalhava como tecelão, e a minha mãe, para ajudar na renda domiciliar, ela vendia produtos de porta em porta, como Avon. Era uma vendedora porta a porta. Exatamente. E quando eu tinha 15 anos, ela resolveu montar uma empresa onde ela comprava produtos de terceiros e criava marcas e vendia através da venda porta a porta. Ou seja, ela tinha um canal de distribuição com centenas de vendedoras naquela altura. Olha só. Então ela ia, por exemplo, nas Serras Cariocas, comprava lingerie artesanal e fez um catálogo chamado Dona. Depois ele ia lá para o sul, comprava malhas, etc. e fez um outro catálogo chamado Mavios. E ela conseguiu um fabricante e criou essa marca chamada Cacau Show. O que aconteceu? À beira de uma Páscoa, ela vendeu muitos ovos de Páscoa que o fabricante não conseguiu entregar. Então minha mãe, nessa Páscoa de 85, quando tinha 15 anos, resolveu deixar de lado esse negócio de chocolate. Porque a pior coisa na venda porta a porta é você vender e não entregar. Conseguir entregar. Aí continuei trabalhando com eles e aos 17 eu resolvi retomar esse pedaço do negócio. Eu falei lá com eles, falei, olha gente, eu queria fazer uma coisa por minha conta, tal. Posso pegar os catálogos que estavam parados desde de 85 até 87, né? E aí eu retomei esse negócio aos 17 anos e esse fabricante, eu cometi um grande erro que talvez tenha sido o maior acerto da minha vida. Eu tenho um monte de coisa que eu realmente tenho dificuldades, mas a matemática eu brinco que eu passei umas 3 vezes na fila, sabe? Então quando eu vi na tabela de preços desse novo fabricante que ovo de meio quilo era metade do preço de 1 quilo, que o 250 era um quarto, eu percebi que tinha ali uma relação direta, né, do preço por quilo. E eu não percebi que ele não tinha ovo de 50 gramas. Isso chama regra de 3. Exatamente, a básica regrinha de 3, né? Eu não percebi que ele não tinha ovo de 50 gramas e uma semana antes da Páscoa, peguei o pedido de todas as revendedoras. Quando eu fui passar o pedido para ele, falei, Osmir, anota aí, 50 gramas, 2.000 ovos. Falei, Alexandre, eu não tenho esse ovo de Páscoa. Aí eu já era negociante, falei, vou passar o resto, pensei, né? Vou passar o resto do mix, né? Os 100 gramas, 250, meio quilo, 1 quilo. Depois eu volto nos 50 para ver o que acontece. Ele vai negociar e vai acabar atendendo. Bom, quando eu acabei de passar todos os pedidos e quis voltar nos 50, ele falou, Alexandre, é o seguinte, com todo respeito, você é um garoto, eu não tinha ideia que você ia vender tanto chocolate assim. Portanto, você se dê por satisfeito se eu entregar os ovos de 100 gramas até 1 quilo. Porque o de 50 não tem a menor chance de eu conseguir entregar. Qualquer um de nós, talvez, se visse numa situação de ter que entregar 2.000 chocolates, né, ovos de chocolates à véspera de uma Páscoa, continuaria e conseguir perceber que não tinha essa encomenda para entregar, qualquer um de nós talvez tivesse desistido naquele momento. Ele tinha que entregar um lote e ele não tinha condições na indústria que ele representava naquele momento. Ou seja, ele pegou o caos e transformou em oportunidade. Foi quando eu cheguei numa loja, tinha uma senhora, Dona Cleusa Trentin, estava lá no balcão comprando o chocolate para fazer para a família dela, e ela viu falando para a dona do atacador, olha, eu vendi 2.000 ovos, preciso de entregar, não sei o quê. Falei, filho, faz o seguinte, você pega, compra as barras de chocolate, as formas, as embalagens, vamos lá em casa que você me ajuda e a gente faz em 2 dias, 2 noites, a gente faz esses ovos de Páscoa. Ou seja, foi aí que você virou um fabricante de chocolate. Exatamente. Eu fui na casa de um tio pedir dinheiro emprestado, porque eu não tinha. Ele pegou os $500 e falou, filho, vai lá, troca, compra, depois você me devolve o dinheiro. Ou seja, esse foi o capital inicial da Cacau Show. Exatamente. E aí fui na casa da Dona Cleusa, fizemos ovos de Páscoa, e para resumir esse pedaço da história,
recebi todos os ovos do fabricante, mais os 2.000 ovos que fiz com a dona Cleusa, paguei o fabricante, paguei a dona Cleusa, paguei o atacado, paguei meu tio e no final das contas me sobraram outros $500. Aí eu peguei os $500, né, que me sobraram e consegui uma salinha de 3x4 dentro da empresa dos meus pais e trouxe a dona Cleusa para fazer o chocolate comigo. Depois o seu Dionísio foi uma pessoa que me ensinou muito, né, ele foi até a Sonksen, antiga Sonksen, já era finalzinho da Sonksen, ele trabalhava lá, ele me recebeu lá, fiquei algumas semanas com ele fazendo estágio e foi aí que eu realmente aprendi a fazer chocolate. O Alexandre estava perdido, eu ensinei ele, ele veio trabalhar comigo uns dias, ele pegou a reta, hoje é Cacau Show. Agora me conta, Lê, você começou lá com 12 metros quadrados, né? Uhum. Como é que foi a trajetória daí pra frente? Como é que você começou a empreender o negócio? Então, aí nós tínhamos naquela altura, Pedro, nós tínhamos 3 pavimentos na empresa dos meus pais, 3 pavimentos de 500 metros, tínhamos 1.500 metros, dos quais 2 pavimentos eles ocupavam e um não estava ocupado. Então essa salinha de 12 foi crescendo, aí a gente desceu para o subsolo e começamos a crescer, ocupamos os 500 metros do subsolo. Depois eu construí, que o prédio estava pronto para isso, um 4º andar de mais 500 metros. Como o negócio deles não dependia de ponto, era um comércio... Você colocou eles pra fora. Eu fiz um outro prédio no mesmo bairro, comprei um outro terreno e fiz um prédio para eles de 1.500 metros, fiquei então com os 2.000 metros para mim, fui comprando vizinhos, né, vizinho da direita, vizinho da esquerda. Isso onde que era? Na Casa Verde, Casa Verde. Casa Verde, na Zona Norte, até a gente atingir 5.000 metros. Até 8 anos atrás vocês não tinham uma loja. Nenhuma loja, até 6 anos atrás. 6 anos atrás? Exatamente. Alexandre. E essa história da loja também foi uma coisa muito engraçada, porque nós vendíamos então Cacau Show, venda porta a porta, e criamos uma outra marca chamada Gardner para continuar vendendo para supermercado e para varejo normal. Varejo do dia a dia. tradicional. E aí teve um cliente nosso, o seu João de Piracicaba, que a esposa dele vendia porta a porta e ele vendia engenheiro que se aposentou, um senhor. A esposa dele vendia porta a porta e ele ia de varejo em varejo vender a marca Gardner. E numa Páscoa eles compraram tanto chocolate que enchiam um caminhão. Mandamos para a casa deles, quando eles chegaram em casa, estava o apartamento de 70 metros quadrados todo tomado de ovo de Páscoa. Então logo depois ali da Páscoa ele falou: Alexandre, eu não vou conseguir mais trabalhar assim. Foi quando eu falei: vamos fazer o seguinte, seu João, vamos alugar uma lojinha? Tem uns móveis aqui na fábrica, ar-condicionado velho, a gente faz um bem bolado aí. Pra quê? Porque na sua casa o seu custo fixo é 0, tá certo? Se você vai colocar um varejo, vai ter um aluguel de, sei lá, R$1.000. Seja R$1.000 é um... Então, vamos abrir um varejinho, porque o que o senhor vender para o consumidor com uma margem já um pouco maior, o senhor já consegue pagar e coloca os meninos, dentro de um casal de filhos, também é época de faculdade, um de manhã e outro à tarde, coloca os meninos para trabalhar na lojinha, o senhor continua distribuindo Gardner e a sua esposa vendo porta a porta. Foi aí que nasceu a primeira loja Que nasceu a primeira loja sem padrão, tá? Uma loja que, sem padrão, quero dizer, uma loja que a gente fez lá, um móvel daqui, um ar-condicionado de lá e tal. Depois de mais uns 6 meses, aconteceu uma coisa engraçada, que uma repórter veio fazer uma matéria com a gente e depois ela ficou a fim de fazer uma loja. E foi quando ela queria abrir uma loja lá no shopping em Suzano. Então marquei um sábado de manhã e eu, gerente, fomos até a Suzano. A hora que a gente passou ali no estacionamento, na cancela, deram para nós um panfletinho de um lava rápido que estaria estreando, inaugurando naquele dia às 10 da manhã. Bom, peguei aquilo, o carro estava sujo, falei pro gerente: vamos deixar o carro lá para lavar, a gente já dá uma força pro cara que está inaugurando, né? E quando a gente faz a reunião, a hora que acabar a reunião, a gente pega o carro, vai estar limpo e fica tudo certo. Quando eu voltei às 11 e pouco, meu carro, Pedro, eu estava no meio daquelas máquinas lá girando, porque o funcionário do camarada tinha esquecido o carro ligado e a porta travou e o carro estava num esquema lá de travar automático, japonês de 60 e tantos anos. Aí ele todo assim, né, me pedindo 1 milhão de desculpas, não sei o que e tal. Não, foi o seguinte, tá tudo certo, vamos comigo até São Paulo, o senhor me leva até lá, pega a chave reserva, o gerente fica aqui e o senhor traz a chave, ele abre o carro e volta com o carro. Peguei, entrei no carro dele, vindo de Suzano para São Paulo, que dista mais ou menos uns 60 quilômetros, né? Depois de alguns quilômetros a gente começou a conversar e ele não sabia de que empresa que eu era. E ele começou a falar assim: bem que eu tinha que ter escutado a Tereza.
Porque Teresa queria fazer fábrica de chocolate, olha isso. Tem uma firma nova chamada que nem Cacau Show. Olha isso, Pedro. Coisa impressionante. Aí eu me mostrei, né? Falei, pô, mas o que é isso? Eu sou da Cacau Show, não sei o quê. E nisso, o meu gerente liga no celular, a gente estava quase na metade do caminho já, dizendo que o chaveiro que ele chamou lá tinha conseguido abrir o carro. E a gente já estava na Trabalhadores. Falei, faz o seguinte, seu Hugo, aguarda um minutinho aí, que o meu carro tá vindo. Não, agora eu quero ir na fábrica de Cacau Show conhecer. Bom, moral da história, trouxe ele até a fábrica, que era na Casa Verde, mostrei a fábrica e ficamos amigos. Depois de uma semana, a repórter teve um problema com o marido, separou, não sei o quê, e desistiu de fazer a loja. Aí eu peguei o telefone e liguei pro seu Hugo. Então, seu Hugo Sam, vamos fazer a loja? Não, vamos fazer. Vamos ter Cacau Show. Vamos ter Cacau Show. E aí fizemos a primeira loja padronizada. Com o nome Cacau Show, só a sua marca. Com a marca e com móvel direitinho, com arquiteto, engenheiro, comando figurino, né? Fizemos a primeira loja com o seu Hugo em Suzano. Alexandre, agora você vai contar pra gente no próximo bloco a expansão da rede. Eu tô conhecendo hoje a história do Alexandre Costa, o fundador da Cacau Show, que nessa simplicidade criou uma das maiores redes de chocolate artesanal do mundo. No próximo bloco ele vai contar como é que ele expandiu essa rede para virar esse colosso. Fiz o Zero volta daqui a pouquinho, fica com a gente.